Olha, hoje a gente vai desvendar uma operação que, assim, à primeira vista, parece até simples, mas na verdade é um dos quebra-cabeças de engenharia e logística mais complexos que existem hoje em dia, o carregamento de um navio porta-containers. É uma peça, sério, fundamental, que move a nossa economia global. E para a gente ter uma ideia da escala disso, vamos começar com esse número aqui: 80%. Cerca de 80% de todo o comércio internacional viaja por mar. Sabe o que isso significa? Que a grande maioria dos produtos que a gente usa, veste ou come, pois é, já esteve dentro de um container num navio desses em algum momento. E aqui tá a ideia central de tudo. Não é só empilhar caixas uma em cima da outra. De jeito nenhum. É um quebra-cabeça de engenharia de altíssimo risco que é resolvido num verdadeiro arranha-céu flutuante. Pensa nisso. Envolve um planejamento absurdo. Envolve física, logística, segurança internacional. É um negócio gigante. Certo? Então, vamos entender como isso funciona. Tudo, absolutamente tudo, começa muito antes de um navio sequer sonhar em chegar no porto. Começa com uma fase de planejamento digital que é crucial. É aqui que nasce o projeto para o equilíbrio perfeito. E esse aqui é o cérebro de toda a operação, o plano de estiva, ou, como é mais conhecido, o Stowage Plan. Pensa nele como um plano mestre, super detalhado, que vai ditar a posição exata de cada um dos contêineres no navio. Objetivo? Garantir estabilidade, segurança e, claro, eficiência. É como se fosse a planta baixa digital para esse gigante de aço. Agora, o mais interessante é como esse plano funciona. Ele usa um sistema de coordenadas 3D, sabe? Para dar um endereço único, um CEP, para cada container. O bay é o comprimento, a row é a largura e o tier é a altura. É exatamente como um jogo de batalha naval, só que numa escala colossal. E o ponto crucial aqui é que esse plano de estiva tem objetivos técnicos muito, mas muito claros. Primeiro, manter o equilíbrio do navio. Tanto o longitudinal, que é de frente para trás, quanto o transversal, de um lado para o outro. Isso é para evitar que o navio aderne, sabe? Que ele se incline perigosamente. E isso, claro, é fundamental para a segurança em alto mar. Mas não é só isso. O plano também já pensa lá na frente, planejando a sequência de descarga nos outros portos. Assim, os contêineres que têm que sair primeiro já ficam mais fáceis de pegar. Bom, com o plano digital todo prontinho, a ação agora vai para o pátio do porto, para o mundo físico. E o que acontece lá, olha, é como uma dança altamente coreografada onde cada movimento foi milimetricamente calculado. É que assim, antes desse planejamento todo, os contêineres chegam lá de qualquer jeito, de forma aleatória. Mas, depois com o plano de estiva na mão, eles são meticulosamente pré-separados no pátio. Eles são organizados por destino, por peso, por tipo, se é uma carga seca, se é refrigerada ou até se é perigosa. E essa organização toda, nós economiza um tempo absurdo na hora do carregamento. E agora sim, chegamos no evento principal, o processo de carregamento físico. É aqui que umas máquinas simplesmente incríveis entram em cena para, literalmente, levantar a nossa economia global. O grande protagonista aqui é o guindaste portainer. E a operação dele pode ser resumida em 4 movimentos, sempre precisos e repetitivos. Primeiro, ele levanta o container do caminhão. Segundo, transporta por cima do convés do navio. Terceiro, posiciona exatamente onde o plano mandou. E por último, encaixa ele direitinho no seu endereço de bay, row e tier. E a produtividade dessas máquinas é impressionante. Cada guindaste desses consegue fazer de 25 a 35 movimentos por hora. Agora imagina vários desses guindastes trabalhando ao mesmo tempo, sem parar. Dá para ter uma noção da velocidade que essa operação atinge, né? Mas calma lá, depois que o guindaste coloca o container no lugar, o trabalho ainda não acabou. Aí vem uma etapa manual, mas que é absolutamente crucial, conhecida como lashing. São trabalhadores que usam umas travas de metal, os twist locks, e também barras de aço para amarrar, para prender fisicamente um container no outro, e todos eles na estrutura do navio. É isso que vai garantir que a carga não saia do lugar, mesmo que o navio enfrente a pior das tempestades. Ok, a gente viu toda essa precisão, essa coreografia, mas agora vamos mudar um pouco o foco e falar do que está em jogo. Porque num sistema tão complexo assim, tudo pode estar a um único errinho de distância de um problema gigantesco. Então fica a pergunta, né? O que acontece quando o plano falha? O que acontece quando um detalhe, por menor que pareça, dá errado numa operação dessa magnitude? Pois é, os riscos são imensos. Por exemplo, um simples erro na declaração do peso de um container, o que eles chamam de VGM, a massa bruta verificada, pode desequilibrar o navio inteiro. Um plano de estiva mal feito pode causar uma instabilidade estrutural gravíssima.
E ainda tem que contar com o tempo, que pode virar de repente, ou com uma falha no equipamento de lashing, ou, num dos piores cenários, uma carga perigosa que foi identificada de forma errada. Cada um desses pontos é uma falha em potencial naquele sistema perfeito que a gente acabou de ver. E para deixar tudo isso bem concreto, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, um caso do Porto de Santos. Imagina só o desafio, carregar 1.200 containers. Desses, 300 são refrigerados e 150 têm cargas perigosas. Cada um pesando, em média, 24 toneladas. E o detalhe, tudo isso tem que ser feito em menos de 20 horas usando só 4 guindastes. É um exemplo que mostra perfeitamente a pressão, a escala e a complexidade de uma única operaçãozinha dessas. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Pensa comigo, se esse é o nível de detalhe, de planejamento, para um único navio, como será o plano mestre para a cadeia de suprimentos global inteira? É uma rede gigantesca, interconectada, com milhares e milhares desses quebra-cabeças sendo resolvidos ao mesmo tempo, todos os dias, a cada minuto.